Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um salmo de Davi. Como salmo de Davi, temos tido a oportunidade de registrar e de, melhor dizendo, meditar em cima desses salmos de Davi. E se é de Davi, provavelmente é do ano 1000, mais ou menos do ano 1000 antes de Cristo, no período onde viveu Davi, no período onde Davi não só foi importante ao povo de Israel como rei, como um guerreiro, antes mesmo de assumir a sua monarquia, lutando por Saul, pelo rei Saul, mas também importante pelas suas reflexões e pelos seus escritos ao povo de Israel, que depois foram registrados como salmos e colocados nesse livro de cânticos dos judeus no Antigo Testamento, criado justamente como um inário dos judeus para entoar cânticos de louvores a Deus. Então Davi serviu e foi muito importante ao seu povo e à sua geração, tecendo salmos que falam justamente sobre aspectos do ser humano na sua relação com Deus, aspectos como Davi vai falar sobre a sua própria transgressão, como as dificuldades da vida, assim também como ele mesmo teceu vários salmos de louvor, de exaltação à pessoa de Deus, à grandeza do nosso Deus, e que também servem para a gente, serviu ao povo de Israel como um ensino, como uma educação a respeito de Deus, a respeito de aspectos moral, aspectos da natureza de Deus que ficaram registrados em seus cânticos. Hoje a gente vai meditar no Salmo de número 103, um salmo que vai falar verdades maravilhosas para nós, e eu quero pegar dois pontos fundamentais a respeito desse salmo que a gente vai meditar. Vamos fazer a leitura desse salmo. Esse salmo tem 22 versículos, vamos lê-los todos e depois a gente vai trazer essa reflexão. Diz assim o texto: Ó minha alma, bendize a Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendiz ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem resgata da cova a tua vida e quem coroa de amor e de misericórdia, que te surpreende de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como a águia. O Senhor executa justiça e defende os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora a irar-se e é grande em amor. Não acusa perpetuamente, nem conservará sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem retribui segundo as nossas transgressões, pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto no céu se eleva acima da terra. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele se afasta de nós nas nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Já o homem, a sua vida é como a erva que floresce como a flor do campo, pois o vento sopra, desaparece e ninguém sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e para aqueles que se lembram de cumprir os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que cumpris suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós, todos os seus exércitos, vós, seus servos, que executais sua vontade. Bendize ao Senhor, vós, todas as suas obras em todos os seus lugares do seu domínio. Ó minha alma, bendiz ao Senhor. Esse salmo ele é muito legal porque ele fala sobre, primeiro ponto, os aspectos a respeito da pessoa de Deus. Davi, como a gente falou, tinha essa capacidade de trazer uma reflexão e que trouxesse nessa reflexão, nessas músicas, na sua poesia, uma construção da pessoa de Deus que é muito legal. E aqui Davi fala sobre elementos fundamentais da pessoa de Deus, da qual fazem parte não só das ações divinas, mas fazem parte da essência de Deus. Uma das coisas que Davi vai dizer muito aqui é misericórdia. É a ação de Deus
permitir com que muitos males não se sucedam à nossa vida, mesmo que mereçamos. A vida humana, ela é uma vida cheia de percalços e pecados e dificuldades, muitas vezes criadas por nós mesmos, pelas nossas limitações, pelo pecado que reside em nós. E a gente sabe que nós deveríamos ter um juízo e uma punição muito maior da qual nós temos e vivemos e dos problemas que passamos. A gente sabe que a nossa vida diante de Deus é uma vida pecadora. E esse é o ponto inicial para a gente conseguir ter um relacionamento com Deus de uma forma que agrade a Deus. É a gente começar a reconhecer de fato, como o próprio Davi vai dizer aqui, no verso 14, que nós somos pó. Ou seja, nós temos uma estrutura limitada, e Davi também está fazendo essa analogia não só sobre a constituição do homem, fazendo esse paralelo com Deus, que é um Deus tão grandioso, excelente e criador de todas as coisas, mas Davi também no texto vai dizer que nós temos as nossas limitações e transgressões, e do qual Deus muitas vezes nos pune, coloca sobre nós a sua mão, mas na maioria das vezes e quase que sempre exerce sobre a nossa vida a misericórdia, porque a sua misericórdia está respaldada no amor. Ele vai dizer isso de forma muito clara no texto. Deus é um Deus de amor, é um Deus que derrama o seu amor para aqueles que estão perto dele, mesmo que em dificuldade, mesmo que em lutas, mesmo que sofrendo, mesmo que passando por situações das mais variadas. Deus é um Deus que estende amor. Verso 11, o próprio Davi vai dizer, porque o seu amor para com os que o temem é grande. Então, o propósito de Davi aqui é mostrar que, ponto número 1, Deus é um Deus em excelência, um Deus que derrama amor, bondade, benignidade, que defende os oprimidos. Como ele vai dizer no verso 7, foi ele que mostrou a Moisés o caminho, ele não permitiu Israel ficar exilado ou escravo durante tanto tempo, e essa citação a respeito da história do povo judeu com a história de Moisés, paralelo na construção histórica do povo, isso sempre é evidenciado porque isso é uma ação de misericórdia e de graça, Deus retirando o seu povo da escravidão do Egito, levando para uma terra nova, uma terra que era a terra deles nesse período, uma terra que foi presenteada ao povo de Israel e prometida a Abrão ainda, em Gênesis capítulo de número 15, quando Deus faz uma aliança com ele e diz, olha, a sua descendência sairá daqui, me desobedecerá, ficará escrava, mas retornará para a terra que eu estou te dando hoje. Muita gente às vezes percebe que o povo de Israel está tomando uma terra que não era dela, mas se você perceber em Gênesis capítulo de número 15, essa terra foi prometida a Abrão, ainda Abrão, lá como uma aliança, quando Deus fez uma aliança com ele, lá no início dessa caminhada de Abrão, o patriarca da nação de Israel, lá no início da comunhão dele, do aprendizado dele com Deus, lá no início da história dele em Canaã, foi quando Deus fez essa aliança, essa promessa de que o seu povo estaria naquele lugar que Deus estava fazendo a aliança. Então é interessante a gente perceber a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, e a história do povo de Israel é cercado de cuidado, de história, de cuidado e de vitórias do próprio Deus, concedidas pelo próprio Deus ao seu povo. Assim como também é na nossa vida. Deus é um Deus que derrama a sua graça, a sua misericórdia e principalmente o seu amor àqueles que o buscam em temor. E lembra que temor na Bíblia não é sinônimo de ter medo. A gente não deve ter medo de Deus, porque Deus é amor, e o próprio texto de João diz que o amor lança fora todo medo. Deus não quer os seus filhos temendo. Deus quer os seus filhos temendo no sentido de medo. Deus quer os seus filhos temendo, mas esse temor traduzido como honra e obediência. Respeito à pessoa de Deus, aos mandamentos de Deus, honrando aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus determinou como regra, como prática, como primícia para a vida, e sendo obediente. É isso que Deus espera. E Deus, mesmo que a gente falhe, mesmo que a gente peque, o texto mais legal talvez desse capítulo, que sempre me chama muita atenção, do Salmo 103, pois o verso 10 que diz, nos trata de acordo com os nossos pecados, não nos trata de acordo com os nossos pecados,
nem nos retribui segundo as nossas transgressões. Eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo é mais um indicativo bíblico de uma teologia que tem surgido por aí, que eu julgo ela como a teologia do mérito. Ou seja, se você fez, você vai pagar, e se você não fez, Deus vai colocar a mão sobre você, e se você tem pecados e problemas na sua vida, é porque você precisa acertar alguma coisa com Deus, porque todos os problemas que você passa é resultado do seu pecado. Quando Deus não trabalha assim com a nossa vida. E o texto do verso 10 diz justamente isso. Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ou seja, o que Davi está dizendo aqui é, se Deus fosse nos penalizar de acordo com as nossas faltas diante dele, a nossa vida seria um eterno flagelo e a condenação ao inferno seria iminente. Então Deus não nos trata dessa forma. Justamente a definição de misericórdia que muita gente esquece é justamente Deus nos poupar de receber um juízo a respeito daquilo que nós estamos fazendo de errado diante dele. Deus é um Deus que não nos trata de acordo com os nossos pecados e nem retribui segundo as nossas transgressões. Deus não é um Deus que vai nos pagando de igual forma com relação aos nossos pecados. Ou seja, eu pequei, Deus me pune. Pequei novamente, Deus me pune de novo. Deus não faz isso. Porque a concepção de Davi aqui, se você for olhar, é um Deus, se você for ler lá no início, verso 3, é Ele quem perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas feridas. Ele nos resgata da cova a vida e sempre joga o bem, sempre faz o bem para nós. Porque Davi vai dizer, porque Ele é como um pai para todos nós. Ele cuida de nós como seu povo, como seus filhos. Ele vai dizer aqui, verso 17, mas o seu amor para com os que o temem permanece para todo sempre, e a sua justiça para os filhos dos filhos. Ou seja, Deus não só nos abençoa, cuida de nós, estende o seu amor de uma forma maravilhosa, como esse amor é capaz de atender até mesmo a nossa geração. Interessante demais isso. Agora, o texto também diz que, diante de um Deus cheio de misericórdia, perdoador, e que não nos trata de acordo com as nossas transgressões, lógico que muitas coisas que passamos na nossa vida é resultado das nossas escolhas, mas muitas delas não é a boa mão de Deus, nem o juízo de Deus sobre nós. Vale lembrar que isso também fica explicitamente claro no livro de Jó. O texto diz, olha, nós precisamos cumprir, ou seja, fazer o que é correto diante de Deus. Deus diz, Deus derrama o seu amor, Deus cuida até mesmo das nossas gerações, mas o verso 18 ele fecha de uma forma maravilhosa, apesar do texto só finalizar no verso 22. Ele vai dizer assim, para aqueles que guardam a sua aliança e para os que se lembram de cumprir os seus preceitos. Não adianta nada a gente desenvolver um relacionamento com Deus quando a gente não lembra dos acordos, das alianças que Ele formou conosco. A maior aliança que Deus nos deu é a aliança da cruz. É a aliança quando Jesus morre para nos conceder uma vida completamente diferente por meio da fé e da dedicação a Ele e a salvação eterna à nossa alma, mesmo que também não mereçamos. Uma atitude de graça que se confunde e que se associa a essa mesma misericórdia de nós não recebermos o que nós merecíamos por sermos pecadores e a graça de nos conceder um favor imerecido que nós também não merecíamos, mas nós recebemos porque Jesus Cristo nos presenteia com o seu favor. Então, a maior aliança que temos hoje é a cruz de Cristo. E o amor de Deus se estende aos filhos, mas Ele quer algo de nós, Ele quer uma resposta. Ele quer que a nossa vida traduza essa aliança, esse acordo, essa gentileza, esse testamento que Ele fez conosco de transformar a nossa vida, de mudar o nosso estado eterno por meio da cruz de Cristo. Ele deseja que tenhamos essa vida de lembrar da aliança. É interessante como a cruz de Cristo se transformou um simbolismo a respeito da morte e ressurreição de Cristo e também um símbolo do cristianismo. E a gente vê a cruz em muitos lugares, sejam em igrejas, sejam em cemitérios, sejam em repartições públicas. E a gente sempre que olha para a cruz, a gente se remete à pessoa de Cristo Jesus que deu a sua vida para que
nós tivéssemos vida com Ele aqui e eternamente. Mas o que adianta olhar para aquilo e isso não lhe trazer uma transformação e uma vida melhor? Não lhe fazer ou não mover o seu coração e as suas ações a serem estas parecidas com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não adianta nada, não adianta nada, é só um Cristo colocado numa cruz e pendurado em algum lugar. Essa lembrança não pode ser só uma lembrança na mente, mas precisa ser lembrada por meio daquilo que eu estou fazendo, por meio daquilo que eu estou falando, por meio dos acordos que eu estou fazendo com as pessoas, por meio das alianças que eu estou fazendo com as pessoas, por meio da minha vida, na minha casa, com a minha família. Eu preciso que a lembrança de Cristo esteja viva e refletindo em mim essa aliança que Deus estabeleceu por meio da cruz de Jesus. Essa aliança de nos fazer povo por meio de adoção, como diz o livro de Hebreus. É necessário que isso seja evidente, senão isso vai ser só uma lembrança, como um fato histórico que aconteceu, mas que não traz transformação nem mudança de vida. A cruz de Cristo, a ação de Cristo de morrer na cruz, ela é um memorial tão importante que o próprio Jesus Cristo estabeleceu a ceia do Senhor. O ato de comer o pão e beber o cálice, beber o vinho, esse simbolismo ali da ceia, justamente para que a gente não perca nunca da nossa mente a importância da cruz, a obra da cruz, a aplicação dessa obra na nossa vida e o impacto que isso tem na nossa história e que isso nos mova a fazer a vontade de Deus por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O memorial precisa ser repetido algumas vezes na nossa vida, como igreja, como ser humano, para que a gente não esqueça de que se estamos aqui é pela graça e pela misericórdia de Deus, e pela obra, e pela aliança, e pelo Novo Testamento que Cristo nos permitiu viver. Então, a gente precisa dessa lembrança, mas não uma lembrança como um fato histórico que aconteceu, que a gente tem saudosismo. Não, mas como uma lembrança real e que nos move a viver uma vida próxima de Deus. E, obviamente, isso vai gerar na nossa vida a continuação do verso. Lembrar de cumprir os preceitos de Deus. É necessário lembrarmos de fazer o que Jesus Cristo ordenou, o que Deus ordenou, para que a nossa vida seja de fato uma vida que tenha o amor de Deus estendido na nossa história todos os dias. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, como lemos, é um Deus de misericórdia, um Deus perdoador, um Deus que nos ama de tal forma que o seu amor, ó Deus, consegue atingir até mesmo a nossa geração, um Deus que não nos trata segundo as nossas transgressões, o Senhor que reconhece, ó Deus, que nós temos as nossas falhas e que nós temos as nossas limitações porque somos pó, simbolismo de Davi, ó Deus, de dizer que nós somos criatura e muitas vezes criaturas imperfeitas, inconstantes e que carecem da tua mão de bondade e de justiça. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos faça sempre vivermos, ó Deus, de acordo com as alianças que o Senhor formou conosco. Vivamos, ó Deus, de acordo com os preceitos que o Senhor nos ordenou, para que de fato, ó Deus, a nossa vida seja uma expressão desse amor e que a gente seja sustentado pelo Senhor todos os dias, porque é o Senhor que nos faz ficar em pé, é o Senhor que nos faz viver, é o Senhor que nos faz, ó Deus, enxergar, é o Senhor que derrama sobre nós ânimo, é o Senhor que gerencia favor e cuidado sobre nós, principalmente em dificuldades, em problemas, em aflições. Nós te agradecemos porque a tua palavra diz que o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor nos tira até mesmo da cova e nos traz a vida por meio do teu amor e por meio do teu poder. Porque o Senhor se porta conosco como um pai e nós te agradecemos por isso. Que consigamos ter uma vida dedicada ao Senhor, mostrando ao Senhor, ó Deus, todos os dias que a lembrança do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão e principalmente da aliança que o Senhor fez conosco, principalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo e no Novo Testamento que Ele nos permite viver, que seja, ó Deus, real a nossa vida e que essa lembrança nos motive a viver segundo a pessoa do nosso Cristo. Nós vivemos, ó Deus, pelo Senhor e para o Senhor, e que isso seja evidente em tudo que façamos nesse mundo. Nós clamamos e te agradecemos, ó Deus, pelo Deus que o Senhor é, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus.